Você já parou para pensar que aquela parcelinha de R$ 80, que parece tão inofensiva hoje, pode estar roubando 7 anos da sua liberdade financeira? Eu sei. Parece exagero, mas a matemática do consumo parcelado, especialmente do cartão de crédito, é uma armadilha silenciosa que muitos de nós caem sem perceber. E o pior, essa armadilha não te prende só com juros, ela te prende com uma mentalidade de escassez, de constante perseguição ao próximo salário. Se você quer entender como sair dessa, como transformar essa realidade e construir um caminho para ir além da dependência do salário, já deixa seu like neste vídeo e se inscreve no canal, porque hoje vamos desvendar o segredo sujo das parcelas. Imagine a Maria, uma profissional dedicada, que trabalha duro de segunda a sexta, às vezes até aos sábados. Ela recebe seu salário no 5º dia útil, paga as contas fixas, aluguel, luz, internet e o que sobra, ela tenta esticar até o próximo pagamento. Mas a vida, como sempre, apresenta suas necessidades e seus desejos. Um celular novo quebrou, a geladeira antiga pifou ou aquela promoção imperdível de uma viagem de fim de semana que apareceu. E o que a Maria faz? Divide. Afinal, uma parcela de R$ 80 não pesa tanto no bolso, não é? O problema é que essa parcela nunca vem sozinha. Logo se junta a outra de R$ 100 do tênis novo, mais R$ 50 daquele curso online que ela queria fazer e assim por diante. Cada uma dessas parcelas, por si só, é pequena, e é exatamente aí que mora o perigo, a ilusão de controle. O que a Maria não percebe é que, ao parcelar, ela está comprometendo seu fluxo de caixa futuro. Ela está literalmente vendendo pedaços do seu salário que ainda nem recebeu. E o pior, boa parte dessas compras são feitas no cartão de crédito, que, como sabemos, é uma ferramenta poderosa, mas também um dos maiores vilões da saúde financeira se mal utilizado. O cartão de crédito oferece a falsa sensação de que você tem mais dinheiro do que realmente possui. Ele te permite antecipar o consumo, mas cobra um preço alto por isso, especialmente se você cair no rotativo, que é onde a maioria das pessoas se enrola de verdade. Vamos detalhar a matemática por trás dessa armadilha dos R$ 80. Imagine que a Maria, ao longo de um ano, fez diversas compras parceladas. Digamos que ela tenha acumulado 10 parcelas de R$ 80 cada, totalizando R$ 800 mensais apenas em parcelas. Isso já é um valor considerável para quem vive de salário. Mas o ponto crucial não é o valor total, e sim o tempo que essas parcelas se estendem. Uma compra de R$ 1.000 parcelada em 12 vezes já são 80 e poucos reais que você terá que pagar por um ano. Se você fizer uma compra nova a cada mês, usando a mesma lógica, você estará sempre pagando parcelas antigas e adicionando novas. É como correr em uma esteira. Você se esforça, mas não sai do lugar. Agora, vamos falar dos 7 anos. Esse número não é arbitrário. Ele vem de uma observação de ciclos de consumo e endividamento. Muitas pessoas que vivem nesse ciclo de parcelamento contínuo levam anos para quitar suas dívidas e, quando fazem, geralmente é porque já estão em uma situação insustentável. O que acontece é que, ao invés de usar o dinheiro que sobra do pagamento para construir uma reserva de emergência, investir ou realizar sonhos de longo prazo, a Maria e milhões de outras pessoas estão constantemente destinando essa sobra para pagar dívidas passadas. É um ciclo vicioso. Pense no seu salário como um bolo. Se você fatia uma parte desse bolo para as contas fixas e depois fatia outra parte para as parcelas, o que sobra é cada vez menor. E se esse bolo for pequeno, a cada fatia que você tira para o passado, menos resta para o presente e, principalmente, para o futuro. O problema não é o parcelamento em si. Parcelar pode ser uma ferramenta útil para compras de alto valor, como um eletrodoméstico necessário ou um curso que trará um retorno financeiro. O problema é o parcelamento impulsivo, o parcelamento de itens de consumo que se desvalorizam rapidamente e o acúmulo de parcelas que, juntas, comprometem uma parte significativa do seu orçamento. A psicologia por trás disso é fascinante e perigosa. Nosso cérebro é programado para buscar recompensas imediatas. Quando vemos algo que queremos, a tentação de ter aquilo agora é enorme. O parcelamento nos oferece essa recompensa imediata, minimizando a dor do pagamento ao dividir o custo em pequenas fatias. É uma espécie de anestesia financeira. Você sente o prazer de ter o produto, mas a dor do pagamento é diluída, espalhada no tempo, tornando-a menos perceptível. Mas a verdade é que essa dor está lá, corroendo seu poder de compra e sua capacidade de construir
construir um futuro financeiro sólido. Um dos hábitos que empobrecem silenciosamente é justamente esse, a normalização do parcelamento constante. Muitas pessoas sequer sabem quanto pagam de parcelas por mês. Elas olham o valor da fatura do cartão de crédito e só se preocupam em ter o dinheiro para pagar o valor total ou o mínimo, o que é ainda mais perigoso. Mas raramente fazem a conta de quantas parcelas estão ativas, qual o valor total comprometido e por quanto tempo essa dívida se estenderá. Essa falta de controle, essa ignorância sobre a própria realidade financeira é um terreno fértil para o endividamento. Para sair dessa armadilha, o primeiro passo é a consciência. Você precisa saber exatamente onde seu dinheiro está indo. Pegue sua fatura do cartão de crédito, extratos bancários e anote todas as suas despesas, especialmente as parcelas. Crie uma planilha simples ou use um aplicativo de controle financeiro. O objetivo é ter uma visão clara do seu orçamento. Muitos se surpreendem ao descobrir que aquela parcelinha que não pesava tanto, quando somada a outras, compromete mais de 20% ou 30% do salário. E para quem vive de salário, essa porcentagem é gigantesca. Depois de ter essa clareza, o próximo passo é a organização. Você precisa categorizar suas despesas e identificar onde pode cortar. Priorize a quitação das dívidas com juros mais altos, como o rotativo do cartão de crédito. Se você tem várias parcelas, tente antecipar o pagamento das menores para liberar fluxo de caixa mais rapidamente. Mesmo que seja um valor pequeno, a sensação de quitar uma dívida é um poderoso motivador e libera uma parte do seu orçamento que antes estava comprometida. A mudança de mentalidade é fundamental. Em vez de pensar "eu mereço isso, vou parcelar", comece a pensar "eu mereço a minha liberdade financeira, vou guardar para comprar à vista ou esperar um momento melhor". Isso não significa que você nunca mais vai parcelar nada. Significa que o parcelamento se tornará uma exceção, uma ferramenta estratégica para grandes investimentos e não uma rotina para o consumo do dia a dia. Vamos falar sobre o consumo consciente. Muitas das coisas que parcelamos não são necessidades, são desejos momentâneos impulsionados por campanhas de marketing ou pela comparação social. Pergunte-se: eu realmente preciso disso agora? Posso esperar? Posso comprar uma versão mais barata? Posso comprar de segunda mão? Essas perguntas simples podem te ajudar a evitar compras impulsivas e parcelamentos desnecessários. Lembre-se, cada parcela que você evita é um pedaço do seu futuro que você resgata. Outro ponto crucial é a criação de uma reserva de emergência. A falta de uma reserva é uma das principais razões pelas quais as pessoas se endividam. Quando um imprevisto acontece, o carro quebra, o filho precisa de um médico, o desemprego bate à porta. Quem não tem uma reserva é obrigado a recorrer ao cartão de crédito, ao cheque especial ou a empréstimos com juros altíssimos, entrando ainda mais fundo na espiral das dívidas. Comece com pouco. Guarde o que puder, mesmo que sejam apenas R$ 50 por mês. O importante é criar o hábito e ver o valor crescer. Essa reserva é o seu escudo contra os imprevistos e te dá a liberdade de não precisar parcelar ou se endividar em momentos de necessidade. A construção de patrimônio no longo prazo é o objetivo final. Sair do aperto financeiro, organizar o dinheiro e mudar a mentalidade são etapas essenciais para começar a construir algo sólido para o futuro. E isso não é sobre ficar rico da noite para o dia, é sobre consistência, disciplina e decisões conscientes. É sobre entender que cada real que você economiza hoje, cada parcela que você evita, é um tijolo na construção da sua liberdade financeira. Vamos voltar a Maria. Se ela tivesse evitado acumular essas 10 parcelas de R$ 80, ela teria R$ 800 a mais no orçamento todo mês. Se ela direcionasse esse valor para uma poupança ou um investimento simples, como um CDB com liquidez diária, em um ano ela teria quase R$ 10.000. Em 2 anos, 20 mil. E em 7 anos, esse valor, com juros compostos, seria muito maior. Estamos falando da diferença entre estar preso a dívidas por 7 anos e ter um patrimônio considerável acumulado no mesmo período. A escolha é sua. A educação financeira não é sobre cortar todos os prazeres da vida, mas sobre ter controle, sobre fazer escolhas conscientes que te levem para onde você quer ir. É sobre entender que o dinheiro é uma ferramenta, e como toda ferramenta, pode ser usada para construir ou para destruir. O segredo sujo das parcelas é que elas te vendem a
ilusão de que você pode ter tudo agora, mas o preço real é a sua liberdade, o seu tempo, a sua paz de espírito. Para mudar essa realidade, comece pequeno. Identifique uma parcela que você pode quitar mais rapidamente. Se você tem um valor extra, como um bônus ou um 13º, use-o para quitar dívidas, não para criar novas. Crie o hábito de poupar antes de gastar. Assim que o salário cair, transfira uma parte para sua reserva de emergência ou para um investimento. Mesmo que seja um valor irrisório no início, a disciplina é o que conta. O canal Além do Salário existe para te ajudar a ir além dessa dependência. Para te mostrar que o problema não é só quanto você ganha, mas como você pensa e decide sobre o seu dinheiro. Nós não prometemos milagres, não vendemos fórmulas mágicas. Oferecemos clareza, ferramentas práticas e uma nova perspectiva para você tomar as rédeas da sua vida financeira. R$ 80. Parece pouco, mas quando se acumulam, quando se estendem no tempo, eles podem se tornar correntes invisíveis que te prendem por anos. 7 anos é quase uma década. É tempo demais para passar pagando o passado, enquanto seu futuro fica em segundo plano. Desvendar esse segredo é o primeiro passo para quebrá-lo. O segundo passo é agir. Se este vídeo te abriu os olhos para a realidade das parcelas e te deu a clareza que você precisava para começar a mudar, então nossa missão de hoje foi cumprida. Mas a sua jornada está apenas começando. Quero te convidar a se aprofundar ainda mais nesse tema. Deixe seu comentário aqui embaixo, me contando qual é a sua maior dificuldade com parcelamento e o que você vai começar a fazer diferente a partir de hoje. Sua experiência pode inspirar outras pessoas na mesma situação. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e compartilhar este conteúdo com amigos e familiares que também precisam ir além da dependência do salário. A jornada para a liberdade financeira, como dissemos, não é uma corrida de 100 metros, mas uma maratona. E cada passo, por menor que seja, é fundamental. Estamos explorando a armadilha das parcelas, a ilusão de um preço baixo que esconde um custo muito maior. Mas é importante entender que o parcelamento não é, em si, o vilão absoluto. O problema reside na sua utilização indiscriminada e na falta de consciência sobre suas reais implicações. Pense comigo, existem situações onde o parcelamento é estrategicamente útil. A compra de um imóvel, por exemplo, é quase sempre feita em parcelas, e é um investimento que, se bem planejado, pode gerar patrimônio. Um carro novo, para quem precisa de um meio de transporte e não tem o valor total à vista, também pode ser parcelado de forma consciente. A chave aqui é a palavra consciente. O que diferencia o parcelamento estratégico do parcelamento armadilha é o planejamento. Antes de se comprometer com qualquer dívida, pergunte-se: eu realmente preciso disso? Eu tenho uma reserva de emergência que cobriria imprevistos caso eu perca minha fonte de renda? Eu consigo pagar essas parcelas sem comprometer outras contas essenciais, como alimentação, moradia e saúde. E, o mais importante, eu sei exatamente quanto vou pagar no total, incluindo juros, e em quanto tempo. Muitas vezes, a resposta para essas perguntas é um não silencioso, ignorado pela urgência do desejo ou pela pressão de um consumo imposto. E é aí que a bola de neve começa. Vamos aprofundar um pouco mais nos tipos de parcelamento e como eles podem afetar sua vida. O parcelamento sem juros. Aquele que parece um presente, uma bênção. Em 10x sem juros. Mas será que é realmente sem juros? Muitas vezes, o preço à vista já está inflacionado para cobrir os custos do parcelamento. Ou, pior, o vendedor tenta te empurrar outros produtos ou serviços adicionais para compensar a perda dos juros. No fundo, ninguém trabalha de graça. A loja precisa cobrir seus custos operacionais e ter lucro. Fique atento. Compare o preço parcelado com o preço à vista em outras lojas, ou até mesmo com o mesmo produto em outras plataformas de e-commerce. Você pode se surpreender. E mesmo que seja um parcelamento genuíno, sem juros, ele ainda amarra seu orçamento, ocupando uma fatia do seu salário que poderia ser destinada a investimentos ou a quitação de outras dívidas mais caras. 2. O parcelamento com juros escondidos. Este é o mais perigoso. Instituições financeiras e lojas, muitas vezes, apresentam o valor da parcela mensal como se fosse o único custo. Os juros, o famoso CET,
custo efetivo total ficam em letras miúdas, no rodapé do contrato ou em uma tela secundária do site. O consumidor, focado na mensalidade que cabe no bolso, assina sem ler. E é aí que os R$ 80 se transformam em R$ 150, R$ 200 ou até mais, ao longo de anos. A falta de transparência é uma estratégia para te prender. Por isso, a regra de ouro é: sempre peça o valor total a ser pago, com juros e o tempo total de pagamento. Se o vendedor hesitar ou tentar te desviar da pergunta, acenda o alerta vermelho. 3. O parcelamento rotativo do cartão de crédito. O cartão de crédito. Uma ferramenta poderosa se usada com sabedoria, uma navalha afiada se usada com descuido. O parcelamento da fatura, o famoso pagamento mínimo, é o maior vilão da liberdade financeira de muitos brasileiros. Os juros do rotativo são estratosféricos, podendo chegar a 15% ao mês ou mais de 400% ao ano. Pagar o mínimo é como tentar apagar um incêndio com um conta-gotas. Você só adia a chama, enquanto ela consome cada vez mais do seu patrimônio. Se você se encontra nessa situação, pare imediatamente de usar o cartão para novas compras. Priorize a quitação dessa dívida. Negocie com o banco. Procure um empréstimo com juros menores para quitar o rotativo, mas não deixe essa bola de neve crescer. 4. A antecipação de parcelas. Agora, vamos falar de uma estratégia proativa. Se você já tem dívidas parceladas com juros, uma excelente tática é a antecipação de parcelas. Muitas instituições financeiras oferecem um desconto proporcional aos juros futuros que você não vai pagar. Ou seja, ao invés de pagar R$ 100 em 10 parcelas, você pode pagar R$ 90 em uma única parcela antecipada, economizando R$ 10. Parece pouco? Imagine isso multiplicado por várias parcelas, várias dívidas. Essa economia pode ser reinvestida ou usada para quitar outras dívidas. É uma forma inteligente de usar seu dinheiro extra, como o bônus ou 13º que mencionamos, para acelerar sua liberdade financeira. Vamos a um exemplo prático. João comprou uma geladeira em 12 parcelas de R$ 150, totalizando R$ 1.800. Ele recebeu um bônus de R$ 500. Se ele usar esses R$ 500 para antecipar 3 parcelas, provavelmente conseguirá um desconto, pagando talvez R$ 430 por essas 3 parcelas que somariam R$ 450. Isso já é uma economia de R$ 20. Mais importante, ele diminuiu o tempo de sua dívida e, consequentemente, o custo total dos juros que incidiriam sobre as parcelas restantes. Além disso, ele libera R$ 150 do seu orçamento mensal 3 meses antes, que podem ser direcionados para sua reserva de emergência ou outros investimentos. A mudança de mentalidade é fundamental. Em vez de pensar como posso pagar isso em parcelas, comece a pensar como posso comprar isso à vista ou como posso juntar o dinheiro para comprar isso sem me endividar. Essa inversão de pensamento é transformadora. Ela te força a planejar, a poupar, a valorizar o dinheiro que você tem e a resistir aos impulsos de consumo imediato. O caminho para a liberdade financeira não é sobre privação extrema, mas sobre escolhas conscientes. É sobre entender que cada sim para uma parcela é um não para outra oportunidade, um investimento, uma viagem, a segurança de uma reserva de emergência. É sobre reconquistar o controle, não apenas sobre o seu dinheiro, mas sobre o seu tempo, a sua paz e o seu futuro. Seja um contador de histórias do seu dinheiro. Saiba para onde ele vai, para onde ele poderia ir. Não deixe que o destino da sua vida financeira seja escrito por vendedores ou por anúncios sedutores. Pegue a caneta, ou melhor, o teclado, e comece a escrever a sua própria história, uma história de prosperidade, planejamento e liberdade. Se esse conteúdo abriu sua mente e te impulsionou a agir, fortaleça essa mensagem deixando seu like, compartilhando com quem também precisa ouvir isso e se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo, porque aqui no Além do Salário você aprende que seus resultados financeiros vão muito além do que te disseram ser possível. A mudança começa com decisão, e hoje pode ser o início da sua virada financeira.